Uma deputada estadual causou polêmica ao recitar um poema na Assembleia Legislativa de São Paulo. Já tem colega pedindo cassação, inclusive, do mandato dela. Fefito, vamos contar essa história para os nossos espectadores, nossos ouvintes aí. O que aconteceu exatamente? Simbora, porque um poema foi capaz de incendiar o plenário da Assembleia Legislativa. A Isa Pena, ela é deputada estadual pelo PSOL e resolveu recitar um poema chamado... Não vou dizer o nome, melhor vocês Pode verem. chamar, pode. Ué, Enfim, não, é que o poema diz sou puta, sou mulher. Então, agora, vamos ver aí. Eu tenho um vídeo que a Isa Pena publicou em seu Twitter. Dá pra ver direitinho o que aconteceu e entender por que esse poema causou tamanha polêmica. A gente volta ao assunto em seguida. Vamos girar aí esse vídeo. No tempo das negociações que rifam todos os dias os direitos de uma população que já é tão marginalizada. Não me resta, portanto, outra forma que não a arte. Quem sabe a arte não sirva para tocar o coração desses deputados e dessas deputadas. Sou puta! Sou puta! Quando uso a boca vermelha, meu salto agulha e meu vestido preto. E se de puta você me chamar, eu vou agradecer. Porque a puta aqui foi criada por uma puta mulher brasileira que ralava para sustentar os filhos e sofria de racismo na feira. Deputada Valéria Bolsonaro. Olha, eu admito tudo. Liberdade também tem limite. Nem tempo para suspiro, só o ódio para nos manter vivos. Hoje só o ódio. No chão, através de morte. Presidente. Hipocrisia é o nome disso que acontece. Porque ser mulher independente... Já deu pra ter uma ideia do que é esse poema. Aí começam a colocar alguns tweets aí na tela pra você que tá vendo do que aconteceu, da repercussão. Pra você que não entendeu o que aconteceu, ela foi recitar o poema da Helena Ferreira. E o poema chama Sou Puta, Sou Mulher. Ela foi interrompida pela Valéria Bolsonaro, do PSL. Foi repreendida pelo presidente da casa, Cauê Macris, do PSDB. E ouviu de quebra, justo de quem? Do Douglas Garcia, do PSL. Uma ameaça de que pediria a cassação do mandato dela. Ninguém sequer ouviu o poema até o fim para saber do que se tratava. É um poema que acaba tocando em temas como racismo e misoginia no final das contas, mas essa reflexão não teve tempo de ser dada. Entendo que seja um poema muito forte. O Douglas Garcia, que ameaçou de pedir a cassação do mandato dela, é o mesmo deputado que disse que tiraria uma transexual aos tapas, quando respondeu a Érica Malunguinho há alguns meses. Ele sofreu uma advertência ao ameaçar alguém de ameaça física. No caso da Isa, ele está ameaçando de cassação única e exclusivamente por ter usado a sua língua, por ter falado, por ter recitado um poema. Eu acho que a discussão é quente, eu entendo pelo menos os dois lados. Acho que o poema tem palavras fortes, sim, mas a gente vê coisas tão mais fortes sendo ditas e feitas na Assembleia ou na Câmara. Tá aberta a discussão. Não, eu faço uma pergunta então, vai já pra você abriu a discussão, mas qual foi a intenção dela? Ela subiu à tribuna para reprovar o projeto. Falar esse poema lá. Ela subiu à tribuna para reprovar o projeto do deputado Altair Moraes, do Republicanos, que prevê o critério biológico como único princípio de seleção de jogadores em atividades esportíficas. O eterno drama Tiffany, vamos dizer assim. Que as pessoas continuam não discutindo e apenas impondo no final das contas. Então a Isa resolveu subir à tribuna para poder falar do preconceito contra transgêneros no final das contas. Então, vamos falar com o bacharel aqui, pô, porque como é que fica isso? Você trabalhou na Câmara lá, você teve uma experiência ali com políticos na Câmara, essa Câmara é de São Paulo, né, que a gente viu aí a fala da deputada, né?
Vereadora ou deputada? Desculpa, Fefito. Deputada, e só ressaltando que ela disse que os deputados, segundo ela, não teriam nenhuma solidariedade com as vidas humanas, e ela recitou o poema para tocar o coração dos colegas. A parte a consideração por alguns de acusá-la de mau gosto, enfim, ali e tal, ali a plenária, ali, esse púlpito, não tem a prerrogativa primordial da liberdade de se expressar, Caio? Como é que é isso? Ainda que não tivesse, né? Na verdade, essa pauta não é sobre a Câmara, é sobre a Assembleia Legislativa. Eu já peço licença aí ao ouvinte da PAN pela grosseria, né, da linguagem e de fato, usar esse microfone para comentar sobre a Isa Pena não vale a pena. Então, eu serei bem breve na proporção que a pauta merece, né? Eu falei a pauta e não a puta do poema. Ninguém melhor que o próprio indivíduo, né, para definir e moldar seu caráter e seu comportamento a partir daquilo que ele ou ela admira. Se a deputada ela se identifica aí com esses versos, eu defendo a sua liberdade de exprimir essa verdade a plenos pulmões e sem consequências jurídicas, né, Edgar, respondendo a sua pergunta, né? As palavras ofensivas ou palavras que ofendem a hipersensibilidade alheia, elas não devem constituir quebra de decoro. Não sei exatamente qual é o regimento da casa, mas se esse for o caso, se palavrões estiverem vetados, eu sugiro que esse entendimento seja modernizado, porque o problema na política não é falar palavrão, o problema na política é fazer sacanagem no gabinete e votar absurdos no plenário. E isso, sem dúvida, a deputada faz essa última parte. E aí, Paulinha? Eu fico pensando assim, que a gente tá nessa polarização incrível, né? Cada um para um lado, e esse poema pode ter soado agressivo para muitas pessoas, e aí eu fico me perguntando se essa é a forma de sensibilizar o outro, né? Não sei. Acho que a gente trabalha bastante com, às vezes, provocações e falas mais intensas. E eu tô muito paz e amor ultimamente, Ed. Fico me perguntando se essa é a forma, através do choque, de sensibilizar o outro que, de repente, não está sendo empático ou não está entendendo alguma coisa que você quer colocar. Eu só acho que a gente tem que parar para pensar no quanto há 2 pesos e 2 medidas em determinadas questões. Não pode um deputado ameaçar alguém de tapa e não sofrer um processo de cassação. E uma deputada recitar um poema e passar por isso. Eu acho que dá a César o que é de César nesse caso. Então vamos pesar de fato as coisas e seus efeitos. Porque o decoro nessa Assembleia já foi quebrado há muito tempo. Assim como é quebrado na Câmara, assim como é quebrado em vários lugares. Né? Porque a gente tem país, as cenas show aqui, de horrores. E cada dia a gente desacredita das coisas que acontecem, o tipo de discussão de violência, até física, né? Exatamente. Essa renovação política trouxe muito disso, né? Pessoas que saíram dessa célula mais extrema, assim, e acabaram chegando na Câmara. Então você tem a Isa Pena recitando um poema como esse, você tem aquele deputado Arthur, Mamãe Falei, né? Sim. Chamando o outro de vagabundo. Então, assim, é tudo lamentável, né? Ao mesmo tempo... Não agrega nada ao debate, né, que precisa ser feito. Ao mesmo tempo, quanta sensibilidade ferida por uma palavra, né? Por um poema, no final das contas. É importante se pensar nisso também. Porque, no final das contas, a Isa tentou promover uma reflexão que não aconteceu. As pessoas já partiram para cima dela antes mesmo do fim do poema. E só para fazer uma citação, o Caio falou da liberdade, porque era uma dúvida mesmo, porque esse lugar é um lugar livre, né, para dizer o que quer, e que as pessoas... E tem imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, que as pessoas Mas assim, as pessoas nunca vão deixar de se definir ali a partir do comportamento, da adequação, enfim, do vocabulário, enfim, as pessoas fazem escolhas a todo instante. Falando de escatologia, vários outros poetas já se utilizaram de termos, digamos, chulos, palavrões, para compor seus poemas. E agora, dentro dessa liberdade de manifestação, você vê, pela qual a gente é conduzido através das leis no Brasil, através da Constituição, que se lembrar então, eu nem sei se eles era presidente já, o Bolsonaro, até tá tão longe isso, que eu nem sei, mas era presidente o Bolsonaro quando ele publicou aquela imagem da Golden Shower falando do carnaval. Já era, porque foi no carnaval, você tem razão. Quer dizer, todo mundo tem a liberdade de se manifestar e aí sim ser classificado. Se é pra falar de decoro, tem coisas muito piores sendo feitas nesse país, dentro e fora da Assembleia, da Câmara, do Senado. E isso que o cara falou também, né? Antes o cara falar um palavrão e agir
com honestidade, assim, com decoro ali dentro dos votos que vai fazer, né, que favoreçam a população e faça jus aos votos que eles receberam, do que um palavrão ou uma palavra que pode ofender aí.